Boa noite a todos. Estamos aqui novamente nos diálogos jurídicos do curso de Direito e do curso de mestrado do IESB. Meu nome é Márcio Evangelista, professor do curso de mestrado e da graduação aqui do IESB. E hoje temos o prazer aqui de receber o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, para falar de um tema que hoje nos é muito caro, né? Liberdade de expressão, né? O ministro é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da Universidade de Brasília, e também professor do mestrado e do doutorado da Uninove, né? É membro da Academia de Letras Jurídicas do Rio Grande do Norte, membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras, e tem várias publicações, né? Vários livros publicados. Eu tive a honra de ser aluno do professor Marcelo no curso de liberdade de expressão lá da Universidade de Oxford com a Unesco, e foi por isso que, vendo a sua aula lá, ministro, que me passou a vontade de falar, né, os meus alunos precisam ouvir também o ministro falar sobre isso, e o ministro Douglas Alencar do TST, que intermediou esse convite aqui. Então eu agradeço penhoradamente a disposição do senhor de dar um pouquinho do seu tempo aqui conosco para falar desse tema, e sem maiores delongas, diante dos compromissos que o senhor tem, doravante, o senhor está com a palavra para nos brindar aí com a sua fala sobre liberdade de expressão. Bom, boa noite a todos, espero que estejam todos me ouvindo bem, me vendo. Está ótimo. É um prazer participar aqui com o professor Márcio Evangelista desse programa de mestrado em Direitos Sociais em Processos Reivindicatórios do Centro Universitário do IESB, né? E para falar sobre liberdade de expressão, embora, professor Márcio, eu vou fazer uma abordagem hoje um pouco distinta daquela que eu fiz no curso da Unesco, porque naquele caso era mais no sentido de uma garantia relativa aos diversos países quanto ao exercício da função jornalística, porque a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, embora sejam conceitos ontologicamente distintos, é possível distinguir liberdade de expressão de liberdade de imprensa, mas eles têm que caminhar juntos, porque um não vive sem o outro. E nós vamos, inclusive, no final da nossa exposição, tentar mostrar os problemas que a questão da liberdade de expressão está hoje enfrentando, justamente pelo fim ou por uma radical transformação no conceito tradicional de imprensa, né? Não é pelo veículo que deixou de ser o impresso, porque nós já tínhamos a imprensa falada com o rádio e a imprensa televisada com a televisão. E, mesmo assim, a ideia de imprensa tradicional como um canal da sociedade de formação de opiniões e de expressão de opiniões para muitas pessoas, etc., essa instituição não tinha mudado tanto como ela veio a mudar agora, mais recentemente, com os novos meios da internet e das redes sociais. E vamos tentar mostrar por que isso está acontecendo. Mas, antes de a gente chegar aí, vamos começar pelo começo, vamos tentar começar por um conceito de liberdade de expressão. Desculpe, eu tive um problema aqui de queda de... Estamos vendo e ouvindo normal. Porque aqui eu fiquei sem ouvi-los e eu estou sem luz agora aqui no ambiente onde eu estou. Eu preciso verificar o que é que aconteceu, que me parece que caiu uma fase aqui onde eu estou. Não sei se vai dar para os senhores me enxergarem. Eu liguei uma luz auxiliar aqui, porque eu acho que a luz... Nós estamos vendo e ouvindo bem, só fica o senhor estando confortável ou não para continuar, o senhor nos avisa. Tá bom. Bom, basicamente,
A ideia da liberdade de expressão, a liberdade de expressão é um conceito, digamos assim, que ela é um ar que permite que as outras liberdades possam respirar. A verdade é essa. Sem haver liberdade de expressão, todas as outras liberdades que o sistema social ou jurídico conceda, elas são inúteis ou têm muito pouca valia. Porque a participação democrática dos cidadãos, e, enfim, todas as conquistas que o Estado de Direito permitiu, agora que voltou à luz aqui, todas as conquistas que o Estado de Direito permitiu, elas só se mantêm com a liberdade de expressão. Acontece que a liberdade de expressão ela não é um conceito tão antigo na realidade da sua aplicação nos ordenamentos jurídicos. Ela existe como ideia filosófica há muitos anos, desde a antiguidade, por exemplo. Você pode encontrar na filosofia de Sócrates, por exemplo, que sempre pregou que os homens devem ser aquilo que eles veem para tentar refletir a respeito daquilo que eles acreditam, para explicar aquilo que eles sabem e o que eles não sabem, enfim, para buscar viver de acordo com as visões que contribuem para aquilo que Sócrates entendia como uma vida significativa, uma vida bem vivida, que era, segundo ele, o objetivo mais importante da vida das pessoas. Entretanto, essa ideia de Sócrates, embora ele tenha vivido naquilo que nós costumamos chamar de democracia ateniense, essa democracia não foi suficiente para assegurar essa liberdade de expressão sequer ao próprio Sócrates. Por quê? Porque, devido à novidade das ideias que ele pregava, ele foi, como sabemos, condenado à morte. Ele foi condenado à morte porque ele foi acusado de estar corrompendo a juventude e de estar pregando contra os deuses da cidade. Então, veja que essa disposição de falar a verdade, ela cria uma tensão entre aquilo que se diz e a estrutura jurídica existente ou as estruturas de poder existentes. Durante toda a Idade Antiga e na Idade Média e até mesmo na Idade Moderna, o conceito de liberdade de expressão ele nunca conseguiu sobrepujar. Quem era que tinha realmente liberdade para dizer o que queria naqueles tempos das monarquias, dos estados autoritários, dos estados absolutistas? Talvez um grupo muito pequeno de nobres ou de pessoas próximas ao rei. Acontece que essa situação ela foi se transformando com o passar dos séculos e ela sofreu uma modificação muito grande na Idade Moderna com a invenção da imprensa por Gutenberg. Na hora em que Gutenberg inventou a prensa móvel e os livros deixaram de ser apenas aqueles copiados, né? Um exemplar de cada livro existia e era passado de uma geração para outra, aquilo era uma trabalheira sem fim, e a divulgação do conhecimento era muito restrita. No momento em que a imprensa se consolidou, o conhecimento passou a se espalhar, pelo menos numa determinada classe social, com uma velocidade muito maior. Tanto é que, em pouco tempo, na Europa, onde houve a invenção da imprensa, por Gutenberg, na Alemanha, exatamente na Alemanha, você passou a questionar a grande força política da época,
que era a força político-religiosa da Igreja Católica. Porque veio o quê? Veio a Reforma Protestante, questionando justamente a possibilidade de que as pessoas pudessem discutir os ensinamentos que estavam na Bíblia. E, em primeiro lugar, inclusive, fazer com que esses ensinamentos chegassem a todas as pessoas, porque a primeira grande revolução da Reforma foi traduzir a Bíblia do latim para cada uma das línguas dos diversos países que existiam, e que cada um pudesse interpretar as escrituras de acordo com a sua consciência, sem ser necessariamente de acordo com aquilo que os padres, os bispos e o Papa diziam. Então, vejam que o poder passou a ser questionado a partir da liberdade de expressão, no momento em que a liberdade de expressão teve esse direito gêmeo que eu chamo, que é a liberdade de imprensa, né? A partir da invenção da imprensa, quando nós entramos nessa era da imprensa que parece que está terminando aquilo que um grande filósofo da comunicação do século XX é o título de um dos seus livros mais famosos, de Marshall McLuhan, The Galaxy of Gutenberg, a galáxia de Gutenberg, ou seja, tudo o que se criou a partir da imprensa. E aí, com esse crescimento e com essa popularização do conhecimento, as ideias dos pensadores, dos filósofos, daqueles que meditavam e refletiam sobre o poder, sobre as relações sociais, sobre as relações humanas, sobre os costumes, essas ideias deixaram de circular apenas naqueles grupinhos de iniciados e começaram a poder ser absorvidas pelo homem comum. E, com isso, começou a chamada Era das Revoluções, que culminou com aquela que talvez tenha sido a maior de todas as revoluções, que foi a Revolução Francesa, em 1789, quando os ideais dos iluministas chegaram a uma concretização, ou seja, quando realmente se colocou em prática aquela ideia de igualdade, de liberdade e de fraternidade que se pregava. Então, é curioso ver que a nossa era, a era em que nós vivemos, a idade contemporânea, é filha do iluminismo, que também foi quem nos deu, não o conceito abstrato de liberdade de expressão, que alguém poderia dizer que remonta à época dos filósofos gregos, mas é o momento em que esse conceito efetivamente se instaura na realidade dos ordenamentos jurídicos, a partir das primeiras constituições e das grandes declarações de direitos que foram editadas a partir da Revolução Francesa, né? Então, depois da Revolução Francesa, você vê que em muitos países da Europa, e isso depois se expande para as suas colônias, os sistemas de governo, que eram basicamente sistemas monárquicos absolutistas, passam a caminhar para sistemas ou republicanos, ou pelo menos para monarquias constitucionais. A gente vê isso acontecer, inclusive, na história do Brasil. Isso é determinante, inclusive, para a história do Brasil, porque, se nós nos lembrarmos bem, Dom João VI vem para o Brasil em 1808, fugindo da invasão de Napoleão, traz a corte portuguesa, e aqui ele se instala no Rio de Janeiro, transforma o Rio de Janeiro em capital do Império Português, né? O único caso do mundo em que uma potência colonial europeia transfere a sua capital para uma cidade no Novo Mundo, e
como ele gostava do Brasil, ele fica aqui por longos anos, mas os portugueses, depois de um certo tempo, passada a ameaça de Napoleão, eles começam a se incomodar com aquilo ali. E eles fazem uma revolução, a chamada Rebelião Constitucionalista de 1820, no Porto, em que eles exigem a volta de Dom João e exigem que Dom João jure uma Constituição. Então, a monarquia portuguesa se transforma de monarquia absolutista que era numa monarquia constitucional. Bom, paralelamente ao que acontecia na Europa a partir da Revolução Francesa, aconteceu também uma coisa importante aqui no Novo Mundo, na América, em especial na América do Norte, que foi a independência das 13 colônias britânicas, né, que existiam na América do Norte e que se tornaram independentes em 1776 e se transformaram em Estados Unidos da América, adotando em 1787 uma Constituição. Essa Constituição, que é uma Constituição extremamente sintética, todo mundo sabe disso, ela começou a sofrer emendas alguns anos depois. Em 1791, ela recebeu as primeiras emendas. E um dos pais fundadores, como eles costumam chamar nos Estados Unidos, os Founding Fathers, um dos mais importantes para a modelagem dessas emendas, porque essas 10 primeiras emendas, elas foram muito importantes para a Constituição americana, porque a Constituição americana, no seu texto originário, ela não tinha em si uma declaração de direitos. Alguns autores, inclusive, dizem que foi a nossa Constituição, a primeira Constituição brasileira, a Constituição Imperial de 1824, teria sido a primeira Constituição a conter, no texto originário, dentro de si próprio, uma declaração de direitos. Então, essas emendas à Constituição americana, as emendas originais, elas trouxeram para a Constituição essa declaração de direitos que a Constituição originariamente não tinha. E o James Madison, né, que foi um desses pais fundadores e que foi um dos que trabalhou muito esse conceito de liberdade de expressão, ele foi fundamental para que fosse adotada exatamente a primeira emenda. Então, quando um americano fala em liberdade de expressão, ele seguramente vai falar na primeira emenda, the First Amendment. Ele sempre vai falar nisso. E o que é que essa primeira emenda à Constituição americana diz? Ela diz o seguinte: o Congresso não publicará lei a respeito ou estabelecendo religião ou proibindo o livre exercício de uma, ou a respeito da liberdade de expressão ou da imprensa, o direito do povo de se reunir em paz ou de peticionar o governo a refletir sobre questões. Veja, é uma emenda que veda que o legislativo discipline ou legisle a respeito de uma religião, de adotar uma religião como religião oficial ou proibir que alguém adote alguma religião, que também proíbe que o governo, que o legislativo negue ao povo o direito à liberdade de reunião, mas o miolo dela, o principal, é o direito da liberdade de expressão e de imprensa. Então, isso é muito importante, porque aí começa a se consolidar um conceito que, no mundo inteiro, ele vai ser tido como fundamental para o florescimento das democracias. Quer dizer, não apenas a Revolução Francesa e as constituições que começarão a ser adotadas a partir da primeira Constituição Francesa e da Constituição Americana,
mas as outras constituições europeias, porque se cria um movimento chamado constitucionalismo, que floresce em muitos países, e nele se estabelece a Constituição, em primeiro lugar, na primeira fornada das constituições, depois viriam outras, garantindo novos tipos de direitos, mas nesse primeiro momento, as constituições elas funcionam como uma limitação ao poder do Estado, que antigamente tinha sido um poder absoluto, e que agora ele não podia invadir determinados direitos tidos como fundamentais pelos indivíduos, dentre os quais o direito de se expressar livremente, de expor o seu pensamento, quer agradasse ou não aos poderosos do dia, e a de publicar esse seu pensamento por qualquer meio, e, obviamente, o meio mais importante naquele tempo era a imprensa, né? Então, hoje isso consta, inclusive, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é depois do final da Segunda Guerra Mundial, e que diz no seu artigo 19º o seguinte: todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então, isso hoje está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E eu ousaria dizer que isto está consagrado em todas as constituições de países democráticos. Não se concebe um país democrático hoje em dia no mundo que não garanta a liberdade de imprensa, né? Então, essa é uma realidade do nosso tempo e que, digamos assim, tornou-se algo fundamental para a vivência dos ordenamentos jurídicos de uma forma geral. Muito bem, estabelecidas essas ideias históricas e conceituais iniciais, vamos para um segundo momento na nossa exposição, que é o de avançar sobre as grandes linhas teóricas da liberdade de expressão, que dizem respeito exatamente ao problema dos seus limites. Porque falar em liberdade de expressão é muito bom, é muito fácil, é muito bonito, é até empolgante. As pessoas têm o direito de dizer o que quiserem, de se expressar, de discutir. Aquele conceito que, no início, ele nasce como uma ideia apenas política, a ideia de debater no parlamento, de discutir ideias, ainda que fossem contrárias às do monarca ou às de qualquer poder governante, essa ideia ela cresce e vai para uma outra dimensão, que é a de também fazer com que essas ideias possam circular livremente. Então, isso tudo é muito bonito, é muito interessante, mas nós temos que pensar o seguinte: a grande liberdade é a liberdade de dizer o que eu não quero que seja dito. Porque a liberdade de dizer exatamente o que eu acho, essa é muito fácil. Se todo mundo dissesse amém ao governo, o governo não ia criar problema para ninguém. Se todo mundo dissesse amém ao que eu digo, eu ia achar tudo ótimo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Por favor, tem uma pessoa chamada Arthur Luiz que está... A grande questão está quando a liberdade de expressão ela vulnera os direitos de outras pessoas, ou ela colide com os desejos, ou os programas, ou as verdades, entre aspas, que o governante do dia
deseja impor. Então, eu tenho que ter alguma ideia sobre quais são os limites. Eu tenho direito de dizer realmente tudo o que eu quero? Eu tenho direito absoluto de dizer tudo que me vier à cabeça? Eu posso chamar você do que eu quiser e não ser responsabilizado por isso? A realidade é que, no mundo de hoje, nenhum país, nenhuma constituição de nenhum Estado democrático coloca a liberdade de expressão como um direito absoluto. O que você tem são constituições que dão a ela uma maior dimensão e outras que estabelecem uma restrição ou algumas restrições mais elaboradas ao seu exercício. Eu diria que talvez, dentre os principais países do mundo, aquele que tem a Constituição mais liberal em relação à liberdade de imprensa é justamente a dos Estados Unidos da América. Eles têm a liberdade de imprensa como uma coisa muito relevante, e eles permitem que sejam feitas coisas que nós acharíamos absurdas. Por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma organização racista, vocês já devem ter ouvido falar, chamada Ku Klux Klan, e a ela é permitido que ela marche nas ruas com cartazes racistas. Se ela não, naquele momento, ela não tiver ameaçando diretamente ninguém, se ela não estiver fazendo mal diretamente a alguém, ela pode fazer isso. Você pode queimar a bandeira dos Estados Unidos lá nos Estados Unidos. Você pode queimar cruzes. Você pode fazer discursos que em outros países não teriam essa possibilidade por causa dessa abertura, digamos, muito grande que se dá nos Estados Unidos à ideia da liberdade de expressão. Então, você teria duas grandes linhas hoje que a gente poderia traçar. A chamada linha americana, de amplíssima liberdade, a partir dessa ideia da primeira emenda, né, de que o Congresso simplesmente não pode legislar em nada que afete a liberdade de expressão. Essa ideia, né, que foi conformada por James Madison, depois ela vai sendo elaborada por outros pensadores, como um grande filósofo inglês chamado John Stuart Mill, que escreveu uma obra clássica chamada Sobre a Liberdade, em que ele diz que a ideia da liberdade de expressão é a de que existiria um mercado de ideias, um ambiente livre, no qual as ideias e opiniões entrariam em disputa e a verdade prevaleceria. Seria algo muito próximo da liberdade econômica de Adam Smith, sendo que transplantada para o mundo não econômico, mas o mundo puro das ideias e das expressões. Isso atrai, efetivamente, muitas pessoas, muitos povos, muitos especialistas. Acontece que os Estados Unidos, pelo seu desenvolvimento histórico, eles nunca passaram por uma experiência de um governo autoritário, de caráter, seja de direita, seja de esquerda, seja um governo fascista ou seja um governo comunista, que tenha ali cerceado de forma muito, muito gritante a liberdade de seu povo. Mas isso aconteceu na Europa, isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Itália, isso aconteceu na Rússia. Então, esses países,
a Alemanha à frente de todos, porque foi o que teve a mais brutal experiência, talvez, da humanidade em relação à liberdade de expressão, que foi o nazismo. Esses países, embora nas suas constituições eles garantam a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, e eles adiram a tratados internacionais que também garantem isso, como a ONU, como a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, que diz no artigo 11º, qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito compreende a liberdade de opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou ideias, sem que possa haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. São respeitadas a liberdade e o pluralismo dos meios de comunicação social. Então, apesar desses países europeus terem essa tradição liberal, que à primeira vista parece muito com a americana, mas eles têm uma preocupação muito grande com os discursos de ódio, porque foi a partir dos discursos de ódio de líderes como Mussolini e Hitler que se construíram governos em que a primeira vítima foi justamente a liberdade de expressão. Então, se você for à Alemanha hoje, e eu, por acaso, acabei de vir de um simpósio sobre direito digital que teve lugar semana passada em Frankfurt, e esse tema foi tratado, inclusive na palestra de abertura do presidente do Tribunal Federal Constitucional Alemão, ele falou sobre isso. Ele disse, olha, aqui na Alemanha, se você fizer a saudação nazista, você está praticando um crime. Você não pode desenhar a suástica. Aqui é um crime. Em outros lugares não é, mas aqui é. Então, existe liberdade de expressão? Existe, mas não para incitar ao ódio, mas não para tentar promover discursos que possam, ao final, acabar com a própria liberdade de expressão, né? Já nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, essa ideia muito ampla, né, de James Madison, que foi explicitada depois pelo inglês Stuart Mill, do mercado de ideias, ele deve ser livre, e a única restrição que se admite na teoria americana é a chamada teoria do dano. O que é a teoria do dano? É você verificar se uma dada expressão, se uma dada manifestação da liberdade de expressão, ela é capaz de causar um dano, um perigo real e imediato. Essa expressão, perigo real e imediato, quem gosta de cinema deve se lembrar que tinha um filme com esse título, Clear and Present Danger, eu acho que é a expressão original, ela vem do voto de um famoso jurista americano, e também foi ministro da Suprema Corte Americana, chamado Oliver Wendell Holmes. Ele estava julgando um caso, mais ou menos, logo após a Primeira Guerra Mundial, então nas primeiras décadas do século passado, há cerca de 100 anos, e em que algumas pessoas distribuíam panfletos, de um lado criticando a participação americana na Primeira Guerra e de outro louvando o que a Rússia tinha feito, que era ter saído da guerra e ter promovido uma revolução de caráter socialista em seu território. E o Oliver Holmes disse o seguinte, olha, isso está tudo errado, o que esses caras estão fazendo. Inclusive, o Holmes tinha a experiência de ser soldado, porque ele tinha lutado na Guerra de Secessão. Mas ele disse, mas esses panfletozinhos que eles estão distribuindo são incapazes de gerar um dano, um perigo real e imediato para os Estados Unidos da América. Então, eles podem continuar a fazer isso, sim. Então, é essa ideia
que é muito presente na doutrina americana sobre essa matéria, de que você não deve regular o mercado de ideias. O mercado de ideias ele deve ser livre, como o mercado econômico, porque, no final, a verdade prevalece. Então, você não precisaria. Mas a minha pergunta é: será que o mercado de ideias, como o mercado econômico, também não demanda uma certa regulação? Será que se eu deixar, eu disser assim, olha, simplesmente eu vou colocar vocês na piscina e quem chegar primeiro do outro lado, quem nadar mais rápido, vai ganhar. Só que uma dessas pessoas é equipada com nadadeiras e a outra tem blocos de ferro amarrados nos seus pés. Então, será que essa competição é justa? Será que eu posso expor no mercado de ideias, por exemplo, alguém que está sozinho numa cidade e outra pessoa que é dona de canais de televisão, que é dona de jornais, que é dona de empresas de comunicação, que é capaz, portanto, de influir muito mais no mercado de ideias do que a outra? Então, essas são as questões que tornam complexa a situação, né? Diferente, portanto, que nos mostram que há visões diferentes sobre o mesmo tema, que é o da liberdade de expressão, entre países igualmente avançados. A gente compara a Europa, Estados Unidos, você tem países tão avançados, tão civilizados do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das relações humanas, mas eles têm experiências históricas diferentes e, por isso, também têm visões jurídicas e regulações jurídicas distintas sobre a questão da liberdade de expressão. Então, essas questões elas se tornaram mais intensas nos últimos tempos, porque o grande ponto de apoio da liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, o grande influenciador era a imprensa, mesmo que não fosse apenas a imprensa escrita, mesmo contando com a imprensa que já utilizava ou que já passou a utilizar meios tecnológicos como o rádio e a televisão. Mas, a partir daí, você já começa a ver que o impacto do discurso ele tem condições de ser regulado, porque existe a ideia de imprensa, existe a ideia de canais sociais formadores de consensos. Mas, na hora em que surge a internet e as redes sociais, eu entrego a uma pessoa sozinha o poder, sem ela ter formação, sem ela ser um especialista, sem ela ter estudado para aquilo, sem ela ser um grande jornalista, ou um grande jurista, ou um grande sociólogo, ela coloca uma opinião numa rede social e aquilo pode ser reproduzido milhões de vezes e pode atingir milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou até milhões de pessoas. De uma forma muito cruel, de uma forma até grosseira, mas com a precisão cirúrgica de sempre, o grande pensador e comunicólogo italiano Umberto Eco definiu: a internet deu voz aos imbecis. E, com isso, ela retirou, ela teve um papel, um impacto disruptivo dentro desse mercado de ideias, que já tinha atores com pesos diferentes, é lógico. Um cara que fala sozinho tem um peso, um cara que tem um grupo político tem mais peso, o cara que tem um jornal tem um peso ainda maior, alguém que tem um canal de televisão, uma rede de televisão, mais ainda. Então, tudo isso
demonstra que há a necessidade de certas ponderações. Mas na hora em que eu tenho a possibilidade de uma tecnologia como a que existe hoje, que é capaz de gerar, por exemplo, os chamados deepfakes, que são vídeos onde a imagem e o som de uma pessoa, só um especialista consegue discernir que aquilo não é realmente aquela pessoa que você está pensando, porque a voz tem o mesmo timbre, tem a mesma entonação, tem o mesmo som da pessoa de verdade, a imagem é igualzinha, e a pessoa está dizendo algo que ele nunca disse. E isso aí pode ser gerado por uma pessoa sozinha em casa, uma pessoa que tenha recursos tecnológicos e que tenha habilidades em computação, ela é capaz de fazer isso. E com a inteligência artificial agora, nos últimos tempos, ainda mais. Então, isso quebra esse mercado de ideias, porque faz com que esse mercado de ideias careça cada vez mais de uma certa regulação. Porque você passa a ter mecanismos tecnológicos capazes de impulsionar determinados discursos, de impulsionar determinadas opiniões, inclusive através de algoritmos, que nada mais são do que receitas matemáticas para que uma determinada coisa se reproduza, para que uma determinada ação seja praticada eletronicamente de forma repetitiva e automática, ela faz com que os possíveis vieses, os possíveis desvios que aquelas opiniões têm, eles se amplifiquem e reverberem nas redes sociais cada vez mais. Então, você tem um fenômeno das fake news, que muita gente diz, isso não é fenômeno nenhum. Fake news é fofoca, é invenção. Isso existe desde os albores da humanidade, isso existe desde o tempo de Adão e Eva. É verdade. Só que antigamente, se você queria soltar uma fofoca, fulano dizia para Cicrano, Cicrano dizia para Beltrano, Beltrano dizia para o vizinho dele, e assim ia. Mas isso ia muito pouco. Agora, fulano não disse só para Beltrano. Fulano disse para 10 milhões de seguidores. E os 10 milhões de seguidores de Beltrano, é muito difícil que eles tenham 10 milhões de seguidores cada um. Mas basta que tenham 10 seguidores cada um, que isso já está explodindo numericamente. Então, a ideia de liberdade de expressão, ela passa a ser algo até atemorizante, porque você gera questões como de uns 10 anos para cá, até 10 anos atrás, ninguém discutia que a Terra era redonda, pelo amor de Deus. Todo mundo sabia que a Terra era redonda, porque isso, a mídia, a imprensa, os canais de comunicação, as escolas sempre disseram isso. Mas, no momento em que as redes sociais quebraram o sistema da mídia tradicional, as teorias da conspiração começaram a poder ser divulgadas até o limite do possível. E alguém começa a questionar, não, a Terra não é redonda, não. A Terra é plana. É porque eles não deixam a gente saber. Aquelas fotos do espaço, aquilo tudo é invenção. É o governo americano, a NASA, que quer que a gente acredite nisso. A Terra é um disco chato. O Sol não é do tamanho que ensinam nas escolas, a distância é outra, parará, parará. Então, essa ideia, ela passa a ter uma certa credibilidade, ou pelo menos, o que já é terrível, algumas pessoas começam a dizer, e se for assim, hein? Será que não é? Só esse fato de uma ideia estapafúrdia dessa provocar a pessoas que têm formação, pessoas que têm os seus estudos completos, elas acharem que aquilo pode ser verdade, isso já mostra que esse fenômeno chegou a uma proporção realmente tremenda.
E qual é a realidade do ponto de vista jurídico no Brasil? Qual é a linha que o Brasil adota na sua estrutura? Bom, historicamente, a liberdade de expressão no Brasil ela era muito tolhida. Enquanto o Brasil foi colônia até a chegada de Dom João, ou seja, até 1808, enquanto que alguns países vizinhos nossos, por exemplo, no Peru havia universidade desde 1560, salvo engano, a Universidade de Lima, a Universidade do México também é da mesma época. Aqui no Brasil, as universidades, as faculdades só surgiram depois do Brasil independente. As faculdades. E as universidades só surgiram no século XX. Era proibido no Brasil se ter uma prensa daquelas antigas de Gutenberg, capaz de imprimir um panfleto. Isso era um crime contra a coroa portuguesa. Não, mas em todas as colônias era assim. Não, não era assim em todas as colônias. Muitas colônias da Espanha era possível um certo grau de educação. As 13 colônias britânicas da América do Norte, elas podiam até comerciar com outros países. As 13 colônias americanas comerciavam, por exemplo, com vários países do Caribe. E o Brasil não podia, o Brasil era proibido. Não se podia dizer nada aqui que afrontasse as ideias que a coroa portuguesa queria. Foi Dom João quem abriu os portos às chamadas Nações Amigas, que na época eram as Nações Amigas, entre aspas, era a Inglaterra, na verdade. E foi ele que permitiu que se pudesse ter imprensa aqui no Brasil, porque antes não podia haver imprensa aqui. Então, a liberdade de expressão era muito ruim. No momento em que nós nos tornamos independentes, nós adotamos uma Constituição que, para a época, em 1824, a Constituição Imperial, embora ela tenha sido outorgada por Dom Pedro I e não votada pela Assembleia Constituinte, a Constituição de 1824 era avançada para a época. Ela garantia um razoável nível de liberdade de expressão. Uma coisa curiosa da história do Brasil, que muita gente não se dá conta, é que, apesar de nós termos tido como nossa primeira Constituição uma Constituição outorgada, a nossa Constituição outorgada foi certamente muito mais liberal e muito mais avançada do que a nossa Constituição votada iria ser. O projeto no qual os constituintes estavam trabalhando era atrasadíssimo. Mereceu, inclusive, da doutrina o apelido de a Constituição da Mandioca, porque ela dava o poder de voto às pessoas de acordo com a quantidade de farinha de mandioca que essas pessoas conseguissem produzir nas suas terras. Enfim, era uma Constituição absolutamente anti-igualitária. E nós tivemos, depois disso, momentos constitucionais que foram de avanço, como a Constituição de 1891, na qual adotamos a forma republicana, o regime republicano e a forma federativa, né? E tivemos outros avanços, como a Constituição de 34, em que nós introduzimos direitos sociais. Mas nós tivemos também momentos de retração, momentos de recuo. Novamente, eu tive um problema elétrico aqui. Vocês continuam me ouvindo e vendo? Sim, estamos vendo e ouvindo, ministro. Obrigado. Nós tivemos, por exemplo, em 1937, uma Constituição outorgada que foi muito ditatorial, uma Constituição que foi baixada por Getúlio Vargas e que estabelecia uma ditadura chamada Estado Novo, aqui no Brasil,
que o Brasil deixava de ser uma federação, voltava a ser um Estado unitário, como fora no Império, e na qual praticamente o executivo passava a acumular todos os poderes, e nessa ditadura de Getúlio, a liberdade de expressão sofreu muito, sofreu demais. A polícia política de Getúlio Vargas era terrível. O Departamento de Ordem Política e Social prendeu e torturou e matou muita gente na época dessa ditadura de Getúlio. E muitas vezes eu estou falando disso para meus alunos e alguns dizem, professor, mas isso foi lá em 1937 até 45, isso já passou, isso não se reflete mais nas nossas vidas. Eu digo, não. De quando é o Código Penal? É de 1940. Foi editado debaixo dessa Constituição de 37, que era chamada Polaquinha, porque era uma Constituição inspirada na Constituição fascista da Polônia de 1935. O Código Penal brasileiro foi inspirado na legislação fascista italiana. O Código de Processo Penal brasileiro é de 41, é dessa mesma época. O nosso primeiro Código de Processo Civil era de 39, era dessa época. A consolidação das leis do trabalho, uma boa parte dela é dessa época. Então, nós temos ainda raízes fascistas, raízes autoritárias em uma grande parte da nossa legislação. E, infelizmente, mas essas leis foram sendo atualizadas e foram sendo adaptadas aos novos tempos. O mais incrível é que não. Por exemplo, na minha especialidade, a disciplina que eu ministro na UNB e na Uninove, processo penal, eu todo dia mostro aos meus alunos dezenas de dispositivos do Código de Processo Penal que ainda estão com a redação lá do tempo da Constituição do Estado Novo. Depois nós tivemos uma Constituição liberal, que favoreceu a liberdade de expressão, que foi a Constituição de 46, mas foi uma Constituição que deixou o país numa situação de uma certa instabilidade política, sujeita a diversos golpes e contragolpes. E aí nós entramos nos chamados governos militares, né, dos anos 60 e 70 e começo dos anos 80. De início, eles mantiveram a Constituição de 46, mas baixaram os chamados atos institucionais. Ato institucional número 1, ato institucional número 2, ato institucional número 3, depois vieram muitos mais, mas um deles se tornou tristemente famoso, que foi o ato institucional número 5, em que se instalou uma verdadeira um governo autoritário dentro do governo autoritário que já estava instalado no país. E nós saímos desse ciclo, felizmente, no final dos anos 80, e em 88 nós editamos uma Constituição apelidada de Constituição Cidadã, e que veio a resguardar e a proclamar a liberdade de expressão. No seu artigo 5º, inciso 4º, diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 5º diz: é uma espécie de contraponto. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. No inciso 10º, ainda do mesmo artigo, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. No inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, e, portanto, a profissão de jornalista está incluída aí. E no inciso 14, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Então, esses dispositivos são fundamentais. E, mais à frente, lá no seu artigo 220, há outras disposições igualmente importantíssimas que dizem assim:
a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Parágrafo 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, nós passamos, na época do governo militar, durante mais de 2 décadas, sob censura. Quem é da minha idade, eu tenho 60 anos, quando eu era criança, quando eu era menino, que eu ia para o cinema, a primeira coisa, antes de começar o filme, e mesmo na televisão, antes de começar qualquer programa, era uma espécie de cartão da censura com umas fitinhas verde e amarelas, censura federal. Aí tinha o Departamento de Censura Federal liberou este programa, tarará, tarará. E em todo canto você via reportagens, por exemplo, um artista lançava um disco novo com novas músicas e ele dizia, olha, eu tinha uma música muito bonita aqui, mas a censura cortou. Eu me lembro do meu colégio, nós fazíamos festivais de música, crianças, adolescentes, nós tínhamos de submeter as letras das músicas aos censores para poder tocar no festival de música do colégio. Era assim que funcionava. Então, hoje, nós temos uma Constituição que, efetivamente, ela protege a liberdade de informação, mas ela também resguarda determinados valores, como a honra, a intimidade, o sigilo dos dados. E isso está garantido também, não apenas na Constituição, mas isso também está no nível da legislação infraconstitucional. A lei de imprensa, que era uma lei da época dos governos militares, era a Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 67, deixou de ser aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, que inclusive declarou que não é necessário diploma de jornalista para você exercer a profissão de jornalista. Atualmente está em vigor a Lei 13.188, de 11 de novembro de 2015, sobre direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por qualquer veículo de comunicação social. Temos ainda o Código Penal, que estabelece a criminalização de determinadas condutas, como os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, e outras que também são formas de expressão que podem incidir em crime, como a incitação ao crime, a apologia ao fato criminoso, além de nós termos também, mais recente, uma série de leis contra o preconceito, principalmente a Lei 7716 de 89, que é a chamada Lei dos Crimes Raciais, que define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor, e que foi recentemente alterada pela Lei 14.532 deste ano, para dispor que, aspas, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, por exemplo, se vocês sentirem pelo meu sotaque que eu sou nordestino, isso é um nordestino, miserável e tal, isso é racismo, é xenofobia também, né? Isso é crime com penas que poderão ser aumentadas quando esses crimes ocorrerem em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação, que é o chamado racismo recreativo. O sujeito humilha o outro, constrange o outro a pretexto de estar apenas brincando, né? Ou quando praticadas por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. E ainda tem um dispositivo muito importante neste diploma legal, que é o artigo 20C, que dispõe
Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião ou procedência. Nós ainda temos, nessa mesma linha, os Estatutos da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 3.146 de 2015, que são igualmente combates à discriminação. Então, vejam, não há censura, não pode haver censura no Brasil, a Constituição não a permite, a não ser a censura classificatória por idade, né? Fora dessa, não existe censura, mas pode haver responsabilização. Você pode dizer o que você quiser, mas se você disser, fulano de tal, você roubou isso, você é ladrão, e a pessoa não for, ela pode lhe cobrar indenização por dano moral e você pode ser condenado por crime contra a honra dessa pessoa, por exemplo, né? Então, essa problemática da liberdade de expressão, ela chega hoje ganhando esses novos contornos com o fim da imprensa tradicional. E por que o fim da imprensa tradicional? Só porque foram inventadas a internet e as redes sociais? Não. A questão maior sempre é a questão econômica. É porque os grandes patrocínios migraram dos jornais e dos canais de televisão para esses canais de pessoas que têm um canal no YouTube, que tem uma página no Facebook, que hoje, aliás, até o nome mudou, é Meta, que tem uma conta no Twitter, que também mudou de nome, agora é X, né? que tem uma conta no Instagram. Essas pessoas sozinhas, às vezes, um dia desse eu estava vendo agora uma influenciadora digital, tem uma criança de 1 ano de idade, e o menino já ganhou R$1 milhão na conta dele, só por causa dessas coisas que a gente acha que é muito engraçadinho. Fulano de tal faz uma dancinha, bota no TikTok. Aquilo gera uma fortuna. Por que é que uma determinada rede de televisão deixou de ter o monopólio de todas as competições esportivas, ou quase todas as competições esportivas? Porque as transmissões dela não eram boas? Porque os das outras eram melhores? Não. Você tem, às vezes, hoje, um narrador que abre um canal no YouTube, um sujeito sozinho, com uma câmera e um microfone, e ele consegue transmitir uma partida na Copa do Mundo para 1 milhão de pessoas. O cara ficou rico e tirou 1 milhão de ouvintes de um veículo tradicional de imprensa. Então, essa é a questão. Eu não estou lamentando, se eu pareci em algum momento lamentar o fim da imprensa. A única coisa que eu realmente lamento é que a imprensa tradicional você tinha uma certa confiabilidade de conteúdos. Não que você acreditasse no que a televisão tal ou que o jornal qual lhe dissesse, mas você tinha condições de fazer uma média, assistindo a diversos canais ou lendo diversos veículos, ouvindo várias emissoras. O problema é que agora você simplesmente tem de acreditar em fulano de tal, ou em Zezinho, ou em Chiquinho, ou em Pedrinho, ou Manezinho, porque ele simplesmente começa a dizer isso. Faça assim, a terra é plana, isso é assado, isso é assim. E desaparecem os consensos sociais. Nós estamos num momento de transição em que uma parte do velho mundo morreu, mas uma parte do novo mundo ainda não nasceu, ou pelo menos não se desenvolveu o suficiente para que nós saibamos para que lado essas coisas vão chegar. Então, nós estamos num momento de dificuldades para o direito à liberdade de expressão. Por conseguinte, eu caminho para finalizar a minha fala dizendo que eu não tenho
nenhuma resposta definitiva para vocês. Quem se inscreveu nessa aula, quem perdeu esse tempo assistindo essa palestra, esperando, o professor no final ele vai dizer qual é a solução para a liberdade de imprensa, para a liberdade de expressão, se nós devemos adotar uma linha de absoluta liberdade ou se devemos ter uma certa restrição. Me parece que o direito brasileiro claramente adotou uma linha mais à moda europeia, de restrições. Por quê? Porque o direito à liberdade de expressão ele pode colidir com outros direitos fundamentais e você tem de fazer um sopesamento. Isso já foi feito aqui no Brasil. Nós tivemos um famosíssimo julgamento no Supremo Tribunal Federal, em 2003, de um neonazista chamado Zygmunt Elvanger Castan, que escrevia uma série de livros negando a existência do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Negando, não houve. Eu me lembro que o título de um dos livros dele era Holocausto, : judeu ou alemão? Ele punha em dúvida se tinha havido o Holocausto, e caso tivesse havido, ele perguntava se quem tinha sofrido mais tinham sido os judeus ou os alemães. E isso, houve ações contra esse homem, ele chegou a ser condenado por racismo pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e ele recorreu ao Supremo, alegando que ele nada mais fazia do que escrever livros. E aquilo era uma demonstração do pensamento dele. Ele apenas o direito de ele escrever aqueles livros, por mais que ele dissesse absurdos, estariam dentro da sua liberdade de expressão. Pois bem, o Supremo disse: não, senhor. O que o senhor está fazendo é antissemitismo, e antissemitismo é racismo. E o senhor não pode publicar esses livros, e o senhor não pode escrevê-los, e o senhor não pode expor as pessoas assim. Então, esse julgamento foi importantíssimo, porque ele imprimiu no nosso país uma ideia que é compartilhado por grandes pensadores. Há um grande filósofo contemporâneo chamado Karl Popper, que ele constrói o chamado paradoxo da tolerância. Ele diz o seguinte: exigir, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes. Do contrário, os tolerantes serão destruídos e a própria tolerância será destruída com eles. Isso está no livro de Popper chamado A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Então, a gente deve aceitar as ideias diferentes? Deve. A gente deve tolerar? Deve, até um certo ponto. Porque se nós formos tolerantes com os intolerantes nos destruirão. Então, embora não exista uma resposta única, eu, como nordestino, já disse aqui, vocês já sentiram pelo meu sotaque, eu vou concluir com um dos maiores escritores da história do Brasil, infelizmente hoje anda muito esquecido, o alagoano Graciliano Ramos, que, nas suas Memórias do Cárcere, escreveu o seguinte: liberdade completa ninguém desfruta. Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social. Mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda podemos nos mexer. É com isso, é com essa mensagem que eu termino essa fala de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Foi realmente maravilhoso, né? Confesso que fiquei muito honrado em ouvi-lo novamente. O senhor passeou aí com maestria entre Sócrates, Gutenberg, John Stuart Mill, falou de Holmes, né, na Suprema Corte Americana, Humberto Eco, falou de Popper, do HC 82424, o senhor trouxe um panorama
totalmente aberto aqui, que nos dá aí muitos elementos, né? Eu costumo sempre brincar com meus alunos, dá para escrever umas 10 teses de doutorado só pensando aí as falas que o ministro trouxe, né? Eu sei que o senhor tem horário, né? O senhor tem horário, um compromisso, mas se o senhor me permitir fazer só uma pergunta, Pois não. aí é minha pergunta mesmo, né? O senhor falou sobre a liberdade, sobre restrições, né? Sobre os regimes autoritários, tudo isso, e falou de regulação. E aí eu venho fazer uma pergunta para reflexão para todos nós, né? Regulação estatal ou autorregulação? Bom, a autorregulação, ela talvez fosse a melhor regulação possível. Só que a autorregulação ela tem dois problemas. O primeiro é que a autorregulação pode ser excessivamente inibidora. Exato. Porque se você está responsável por se autorrestringir, você finda ficando muito exigente, já que você não tem um padrão externo, um padrão heterônomo. O seu padrão vai ser autônomo. Ou o contrário, você pode deixar um padrão frouxo demais, já que você não tem alguém que lhe diga, olha, vá por aí. O segundo problema é que no Brasil nós temos algumas experiências que são exitosas com a autorregulação, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é citado como um bom exemplo, e outros em que essa autorregulação não funcionou em diversos ramos da indústria, do comércio, dos serviços, e precisou vir a legislação, ou, pelo menos, a ação estatal através de agências públicas, para poder estabelecer determinados padrões ou marcos. Nós temos atualmente, por exemplo, o Marco Civil da Internet, né, que é a Lei 12.965 de 2014, e embora ela esteja fundada, vocês podem procurar na redação dessa lei, ela esteja fundada na liberdade de expressão, ela estabelece responsabilizações e determina aos fornecedores de conteúdo que possam ser, eles possam sofrer determinações do judiciário a retirar determinados conteúdos ofensivos. E nós temos ainda, mais recentemente, a famosa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, de 2018, que também é fundada na liberdade de expressão, mas tem cuidado em proteger os dados que nós todos entregamos hoje com esses meios eletrônicos, e às vezes a gente nem pensa que a gente está entregando, mas a gente está, porque a gente compra um celular que destrava a tela com a nossa face, e aí nós entregamos a face, as íris, nós entregamos nossas impressões digitais ao fabricante, à empresa que faz aquele programinha interessante que você acha engraçado, e tudo que sai na internet e que diz, olha, é de graça, pode ficar certo que não é de graça. Você está pagando por ele um preço talvez muito mais caro, não em dinheiro, mas você está dando algo do que é seu para essa empresa. Você entrega suas digitais ao Detran, à Secretaria de Segurança, a uma série de órgãos públicos, né? E a gente está com todo... Você faz pesquisas, os provedores de conteúdo, eles sabem qual é o livro que você gosta de ler, qual é o filme que você gosta de assistir, que tipo de roupa você gosta de comprar, que tipo de hobby você tem. Porque se você compra, por exemplo, produtos náuticos, esse cara tem um barco, ele deve gostar de pesca, ele comprou um molinete aqui nessa loja, nesse mês, ele fez uma pesquisa sobre linha de pesca nessa semana, então ele lhe manda ofertas, e você vai sempre mais caindo e se enredando no sentido de que nós estamos entregando nossos dados a pessoas, a empresas e a agências governamentais nacionais e estrangeiras, sem que nós saibamos, né? Fora alguns fatos até curiosos. Eu estou escrevendo um artigo com alguns orientandos meus, e em 2007, os autores fizeram uma pesquisa que só a 90 metros
do raio, do apartamento onde George Orwell escreveu o seu famoso livro 1984, tinha mais de 30 câmeras de televisão instaladas. Você sai hoje na rua e pensa que não, está todo mundo lhe observando. Então, o grande irmão de George Orwell já está aí, nos olhando. Né? Então, esse é o mundo de hoje, e não adianta a gente querer encará-lo, inclusive juridicamente, com os olhos de 20, de 30, de 40, de 100 anos atrás, porque hoje as coisas são realmente diferentes. Muito obrigado, ministro. Eu agradeço o senhor ter disponibilizado o seu tempo e nos ter ali, né, presenteado com essa fala. Esse foi realmente um presente. Eu me sinto muito privilegiado de ter ouvido o senhor novamente aqui e quis compartilhar isso com os colegas, né? E agradeço, né, a vinda do senhor, em nome do IESB, em nome do programa de mestrado. Estamos sempre à disposição aqui. Se o senhor precisar do nosso apoio aí em qualquer demanda aí acadêmica, estamos à disposição. E gostaríamos de contar com o senhor outras vezes e mais tempo, se possível também, mas o senhor fica à vontade para nos deixar a hora que desejar. Nós vamos prosseguir aqui com um bate-papo com os alunos, né? Eu vou traçar ali a linha com o aluno Fábio Lopes, que está escrevendo sobre a recomendação do CNJ sobre os direitos, tratados internacionais em liberdade de expressão. Eu vou pedir licença a todos, agradeço muito a oportunidade e deixo um abraço e vou me retirar. Boa noite a todos. Muito obrigado, ministro. Viu? Boa noite, boa semana. Então é isso aí, gente. Vimos aí um histórico bem amplo, né, sobre a liberdade de expressão. Espero que todos tenham gostado. Eu tinha combinado aqui rapidamente com o Fábio Lopes, nosso colega da disciplina do mestrado, que já está tratando desse tema há algum tempo, né, liberdade de expressão. Nós tivemos aqui no IESB, há uns 2 ou 3 semestres, o Fábio me corrija se eu estiver errado, um juiz da Corte Interamericana de Direito, né, o Mudrovich, em que falou sobre a aplicação dos tratados internacionais pelos juízes brasileiros. Ou seja, os juízes brasileiros são obrigados a seguir os tratados internacionais de que o Brasil é signatário? Parece uma resposta simples, né? E nós temos hoje a recomendação 123 de 2022, que diz lá, recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância de tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Até aí, eu acho que não teria problema nenhum, até porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né, que o Brasil, uma vez signatário do tratado, tem que seguir o tratado, porque senão ele pode ser até denunciado, e que o tratado incorpora o nosso ordenamento jurídico. Mas daí a recomendação foi um pouquinho a mais, e esse é o foco da nossa discussão, e o Fábio está estudando bastante isso aí. Vou colocar ele aqui numa sinuca de bico, né? Numa furada, para ele conversar com a gente, que é o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos. Nós, juízes, promotores, advogados, profissionais do direito, somos obrigados a seguir a jurisprudência da Corte Interamericana, porque o Brasil é signatário, se submete a essa corte. E aí eu passo a palavra ao Fábio. Boa noite, professor. Boa noite, colegas e demais alunos. Realmente, o professor colocou uma sinuca de bico pesada, realmente forte, mas, assim, substituir o ministro Marcelo Navarro não é... Mas, assim, a ideia é só realmente traçar um bate-papo, sem apresentações mais profundas do tema. Mas, como o professor falou, já estou escrevendo há algum tempo sobre a ideia, sobre o tema da liberdade de expressão. O foco da minha pesquisa é um pouco bem mais específico. Eu quero tratar da via judicial, a utilização da via judicial como forma de ofensa à liberdade de expressão, de acordo com os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, a gente percebe rapidamente que, assim, qualquer forma de repressão da liberdade de expressão, ela serve como uma arma, um instrumento de inibição da ideia, do pensamento, daquela livre manifestação social. Assim, desde aquele contexto, quando o ser humano passou a viver em grupos sociais, a gente tem a expressão
a comunicação humana foi a primeira ferramenta por ele criada, para possibilitar a interação entre as pessoas. Isso vem evoluindo bastante nesses últimos anos, com a internet, né? A internet propiciou um avanço significativo disso, e todos nós agora, assim, pelo celular e outras formas de comunicação, nós temos a possibilidade de difundir basicamente nossas ideias. A diferença disso, em relação à internet e à imprensa, é a questão do controle e a responsabilidade mais profunda, mas essa é um efeito futuro que a gente vai ainda avaliar. Bom, o foco, então, do meu trabalho é falar sobre as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH, nessa perspectiva de garantia da liberdade de expressão. Primeiro tempo, quando eu investiguei essa matéria, como o professor falou, assim, eu senti essa necessidade de estudá-la, foi nessa apresentação inicial do juiz Rodrigo Ludovic, que é o representante da Corte, indicado pelo governo brasileiro para representar, integrar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nessa palestra proporcionada aqui pelo IESB, ele trouxe a ideia de que realmente, assim, a liberdade de expressão deve ser analisada com olhos mais profundos, olhos de maior proteção, né? Liberdade de expressão, perdão. Quando a informação está sendo divulgada, é uma informação de interesse público, afasta-se um pouco daquela ideia de intimidade, privacidade e honra. Se ela se coloca nessa qualidade de informação de interesse público, ela deve receber uma maior proteção do Estado, do próprio contexto jurídico, né? E a ideia do meu trabalho é falar das ações judiciais como forma de utilização de repressão da liberdade de expressão. A ideia, então, é afastar essa possibilidade de repressão da liberdade de expressão, trazer um maior fortalecimento para o Poder Judiciário. Dentro desse contexto, eu não quero atacar o Poder Judiciário, eu não quero afrontar, eu quero trazer elementos que robustecem, que trazem maior controle para o entendimento desse tema e possam possibilitar um avanço do debate e a melhor interpretação dessa ideia. O professor, o ministro Marcelo Navarro, de forma curiosa, ele me trouxe no final da aula uma informação de qual a solução possível, né? E nos indagou sobre essa questão. Qual a solução para enfrentamento da liberdade de expressão? Uma palavra ele colocou lá, ponderação, razoabilidade, né? Tratar o exame do confronto entre a liberdade de expressão e que, invariavelmente, ela é confrontada com o direito à honra, privacidade e imagem particular. A gente tem o magistrado deve sopesar, deve avaliar esse confronto de acordo com a razoabilidade. São dois princípios fundamentais. Os dois estão na Constituição, no artigo 5º. Então, não tem como a gente tratar diferentemente, de certa maneira, um ou outro, mas a gente tem que avaliar, dentro do contexto de cada fato, de cada caso concreto, como melhor se adequa a essa ideia. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela traz uma doutrina e uma tese nova, que é agregada na jurisprudência norte-americana. A Corte norte-americana e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, elas representam a ideia da liberdade de expressão com maior empoderamento. Elas trazem a ideia de poder de liberdade de expressão deve ser avaliada com um viés mais forte, mesmo quando enfrentada em confronto com outros direitos fundamentais, né? Ela faz a representação de que, nesse confronto da liberdade de expressão e o juízo de intimidade, honra e privacidade, a gente deve aplicar uma doutrina que ele chama lá de doutrina da malícia real. É uma doutrina onde ela diz o seguinte: havendo na hipótese de dano, aí sim se deve à proteção da imagem, da honra. Nesse caso, quando a informação for verdadeira, a liberdade de expressão prevalece, sendo a informação falsa ou não, e ela deve ser postada posteriormente, deve ser olhada posteriormente por um viés de indenização. Então, essa é a ideia inicial. O professor falou há pouco da recomendação 123 do Conselho Nacional de Justiça, né? A recomendação 123, ela traz essa dupla aplicação. A primeira, ela diz o seguinte: observando os tratados, recomendar ao Poder Judiciário que observe os tratados e convenções sobre direitos humanos. Nessa parte do meu estudo, eu quero fazer uma pequena sugestão de melhoria, de ajuste, porque os direitos humanos, já segundo o precedente
Supremo Tribunal mais recente já devem ser considerados como integradores da norma nacional, integrantes da norma nacional. Então, devem ser aplicados e reconhecidos. Então, meramente recomendado talvez não seja a ideia da norma. Mas ele também traz, a recomendação do CNJ, traz que o Poder Judiciário deve observar a jurisprudência da Corte. E a jurisprudência da Corte, nesse tema específico de liberdade de expressão, ela conforma e ela se ajusta a essa ideia da doutrina da malícia real. A gente deve proteger a liberdade de expressão com maior ênfase, com maior força, em detrimento de outros direitos igualmente fundamentais, como a privacidade. Né? E por que isso? Por que a liberdade de expressão tem prevalência? Por que a liberdade de expressão tem essa posição mais vantajosa, digamos assim, mesmo quando em frente a outro direito igualmente fundamental, né, posto na Constituição? Bom, traçar essa ideia inicial no meu trabalho que eu venho fazendo um acompanhamento histórico de toda a evolução da sociedade democrática, dos regimes autoritários dentro dessa pesquisa de confronto e avaliando a necessidade do fundamento da liberdade de expressão. Quando a gente avalia a liberdade de expressão em um regime autoritário, em confronto com o regime democrático, a gente percebe a importância da liberdade de expressão. No regime autoritário, a gente tem a ideia da força, a manutenção daquele pensamento autoritário fixado presencialmente na força. No regime democrático, todos têm vez. A ideia de toda participação integrativa da sociedade é maior e mais respeitada. Nessa perspectiva, o problema que eu vou enfrentar no meu trabalho, que eu coloco como as principais indagações do meu projeto de pesquisa, eu coloco como as seguintes indagações. Como e em que ponto as ações judiciais são utilizadas como ferramenta para inibir ou limitar a liberdade de pensamento ou o direito à informação? Segundo ponto, quais aspectos e quais impactos as ações judiciais provocam na liberdade de expressão? Acho que a gente percebe que dentro dos instrumentos processuais, e até mesmo a partir da própria ação judicial, do ajuizamento da ação, a gente percebe já um efeito inibitório, que a doutrina americana chama de efeito de chilling effect, o resfriamento do debate, onde ela diz que, uma vez proposta a ação, independentemente de o juiz dar ou não a cautelar ou a liminar que suspenda aquela divulgação da liberdade de expressão, o próprio ajuizamento da ação já provoca no repórter, no pessoal da imprensa, ou em qualquer outra forma, ou no próprio cidadão, um efeito inibitório. Ele fala, poxa, está entrando com ação contra mim, vamos segurar aqui, vou diminuir meu pensamento, agora que não posso, vou tentar, ele freia de qualquer forma. E o efeito essa questão do chilling effect, do resfriamento do debate, é que a partir do momento que aquele debate ele vai cessear, vai estancar, mesmo que por um determinado momento, aquela matéria, aquele debate pode perder interesse rapidamente em razão da rápida difusão das informações. Né? A sociedade hoje está falando de um determinado problema, da guerra da Ucrânia contra a Rússia, mas se eu quero escrever alguma coisa sobre isso, mas daqui a pouco vem a guerra de Israel na Palestina e a mudança de foco total da imprensa esquece a liberdade, aquele tema que nós vimos falando sobre a guerra da Ucrânia. E hoje, praticamente, pouco se fala, nos últimos dias, de guerra da Rússia e Ucrânia. A gente vê que agora o foco da imprensa agora é Israel. Então, esse é um dos efeitos do cerceamento da liberdade de expressão. Então, outra pergunta que fala do meu debate, né, do meu projeto de pesquisa. Como a Corte Interamericana de Direitos Humanos interpreta as várias formas de vedação ao direito da liberdade de expressão e os precedentes contemporâneos por ela aplicados sobre esse tema? A ideia é avançar e trazer fundamentos mais fortes, mais presentes da interpretação que a Corte vem dando sobre essa ideia de liberdade de expressão, sobre esse direito de liberdade de expressão. As hipóteses de pesquisa, né? Assim, dentro dessa linha de raciocínio, a gente vai trazer o exercício da cidadania e o desenvolvimento dos direitos sociais. E dentro do contexto de progressividade dos direitos humanos, aquela coisa toda de defender o regime democrático como um todo. Né? Assim, dentro do regime democrático que a gente vive, a gente não pode compreender que a liberdade de expressão ela é um ponto de base do regime. Uma vez cerceada a liberdade de expressão, a gente começa a mudar para o regime autoritário, de qualquer forma. Se a liberdade de expressão for cerceada, se porventura for regulada
o Congresso Nacional atualmente resolver publicar determinada lei que iniba a difusão de informações pelos canais de comunicação das redes sociais, por exemplo, restringindo essa liberdade, ou mesmo controlando, ou criando um mecanismo de controle e de punição dessas informações difundidas na rede social, eu acho que todos nós hoje, quando formos publicar qualquer informação na rede, no Facebook, internet, aí no Instagram, em qualquer outro lugar, a gente vai pensar duas vezes. Isso vai resfriar a ideia do debate. No campo científico, no campo da política, isso também cria vários efeitos, porque quando nós temos dentro da política um debate sobre determinado direito social que vem sendo conformado ali na legislação, é ideal e é importante receber todo tipo de informação. Informação contra e pró aquele determinado tema, a favor e contrário àquela ideia que está sendo defendida. E essa dupla dimensão da liberdade de expressão, que é um dos principais pontos do meu trabalho, né, a dupla dimensão da liberdade de expressão, ela fundamenta e justifica a manutenção dessa, de se assegurar a liberdade de expressão. Traçar um determinado conteúdo na linha da verdade, na linha do que se considera mais efetivo, é conhecer a verdade a partir dos argumentos falsos e verdadeiros. Quando você tem a ideia da defesa daquele argumento que é falso, você mostra por ele mesmo, pela própria razão da falsidade daquele argumento, que o seu argumento tem mais força. Ele conduz a maior integração social, a maior razoabilidade daquele preceito que está sendo defendido. Então, essa ideia de dupla dimensão da liberdade de expressão que nós devemos também respeitar. No ponto do meu trabalho, onde eu vou falar dos objetivos do meu trabalho, né, da pesquisa, eu apresento alguns temas que eu quero, a partir deles, desenvolver, que eu venho desenvolver. Primeiro, compreender os vários aspectos da proteção do direito à informação, avaliar os impactos das ações judiciais e compreender as orientações da Corte, como eu já falei anteriormente. A ideia, então, é trazer uma estabilidade, compreender toda essa gama de informações, trazer uma estabilidade dentro do contexto da liberdade de expressão, compreendê-la e trazer fundamentos para fortalecer. O professor, o ministro Marcelo Navarro, acho que ele quis trazer uma ideia de conceito da liberdade de expressão. Ele falou do John Stuart Mill, de outros autores importantes sobre esse tema, que eu também venho estudando. Todos trazem uma ideia principiológica, um apontamento mais avançado sobre o que seria a liberdade de expressão. Só que a maioria da doutrina ela reconhece que a liberdade de expressão, conceituar a liberdade de expressão não é uma matéria fácil, não é uma dinâmica fácil de apresentar um conceito fixo e estático. A liberdade de pensamento, a liberdade da cultura, a evolução social é dinâmica. Dentro dessa dinamicidade, dessa evolução constante, a liberdade de expressão precisa ser compreendida constantemente. Quando nós não tínhamos a internet, o tratamento da televisão, o tratamento das redes de comunicação, rádio e outras espécies, era de uma determinada forma. Atualmente, com a internet, esse tratamento é totalmente diferente e mais evoluído. Tá? Então, precisa-se realmente traçar um panorama mais aprofundado. Aí eu destaco, professor, um conceito interessante de José Afonso da Silva, onde ele considera, eu vou pedir perdão para a lei, onde ele considera o seguinte: a liberdade de comunicação consiste no conjunto de direitos, formas, processos e veículos que possibilitam a coordenação desembaraçada da criação, da expressão e a difusão do pensamento e da informação. Então, essa é a ideia principiológica mais forte que eu vou traçar no meu trabalho. Eu posso, via liberdade de expressão, constituir elementos que possibilitem a coordenação desembaraçada da criação, permitir, de certa forma, a evolução social. Acho que a liberdade de expressão é um dos fundamentos basilares para o progresso social, da continuidade da evolução. Quem é que vai traçar, quem é que vai estudar, pesquisar, desenvolver qualquer forma arquitetônica de nova tecnologia científica, se ele não tem a liberdade de pensamento e crítica? Se ele não tem a possibilidade de apresentar livremente a sua concepção sobre aquele determinado tema. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela tem uma
uma opinião construtiva, número 5, onde ela também traça e apresenta essa ideia de proteger a liberdade de expressão, mesmo quando ela é contrária ao pensamento da que a gente defende. Nós defendemos. Né? Então, a defesa da liberdade de expressão, independentemente de ser considerada verdadeira ou falsa, ela deve ser avaliada e tem seu valor, tem sua importância. A opinião constitutiva opinião constitutiva número 5 da Corte, né? Ela fala o seguinte, abre aspas, quando se restringe ilegalmente a liberdade de expressão de um indivíduo, não só o direito desse indivíduo está sendo violado, como o direito de todos receber a informação e ideias de onde se resulta o direito protegido no artigo 13, que tem o alcance de um caráter especial. Então, essa opinião consultiva, ela defende essa possibilidade de conhecer a informação e de ser informado. É aquele papel da dupla dimensão. A dupla dimensão da liberdade de expressão, onde você tem a parte individual da liberdade de expressão, onde você, indivíduo, pode se expressar, e tem também a ideia do aspecto social, que é de conhecer a informação do outro. Receber aquela informação que você que pode ser propícia para a defesa da sua tese, dos seus argumentos. O ministro Marcelo Navarro também falou dos limites. Realmente, encontrar os limites da liberdade de expressão não é uma tarefa fácil. Esses limites são bastante discutidos e difundidos na doutrina, na jurisprudência, e são objetos de questionamentos constantes, evidente confronto judicial, vem sendo debatido atualmente. Alguns autores pregam que tanto a liberdade de expressão quanto a liberdade de informação elas possuem limites. E esses limites devem ser sopesados de acordo com a avaliação dentro de cada caso concreto. A diferença é que, enquanto a liberdade de expressão há uma maior licença para a criação e opinião daquele pensamento, a liberdade de informação, que de informar, deve prestar obediência à verdade objetiva dos fatos. A sorte é evitar a difusão de informações falsas e que possam constituir um engrandecimento de certa da difusão do ódio, do tratamento repulsivo de determinadas classes sociais ou comunidades. Né? Então, essa difusão do pensamento falso, por fake news, possam contribuir, possam engajar no aprofundamento do ódio, do discurso do ódio, elas devem ser reprimidas e devem estar ligadas diretamente à verdade dos fatos. E o Poder Judiciário, invariavelmente, ele intervém, ele é chamado para intervir, e só que essa interpretação da sua intervenção é que deve, no meu sentido, demanda uma maior avaliação. Acho que o professor falou certa vez, que recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em sede de reclamação, ele cassou uma decisão judicial de um juiz aqui do Tribunal do Distrito Federal, onde esse juiz tinha suprimido, determinou a retirada daquela revista Piauí, de todos os volumes das bancas, de qualquer lugar onde ele esteja vendida, bem como dos artigos digitais, né, sobre determinada reportagem, em razão de uma petição, de um direito que foi supostamente lançado naquela ação judicial por determinado cidadão, onde ele se disse ofendido em razão daquela matéria jornalística. O magistrado interpretou aquela situação dentro do contexto dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dentro da proteção da liberdade de expressão. Ele fundamentou inicialmente esse contexto da liberdade de expressão, mas mesmo assim ele considerou que entre o confronto, a imagem, a honra e a intimidade e a liberdade de expressão, ele, nesse caso específico, ele preservou a honra e a imagem e afastou a liberdade de expressão, e era de uma informação de interesse público. O Supremo Tribunal foi provocado no recurso, por meio dessa reclamação, e o ministro Cristiano Zanin, que recentemente tomou posse do cargo, ele cassou a decisão do juiz de piso e determinou a difusão da informação jornalística que estava sendo apregoada naquela revista sobre determinado cidadão. Era uma informação de interesse público, não era informação avaliada pelo ministro. Ele considerou o seguinte: se a informação for falsa, posteriormente comprovada, se posteriormente ela for comprovada falsa, que esse requerente produza uma indenização de indenização por danos morais, materiais, esse tipo de coisa. Então, no confronto
esses dois direitos fundamentais, ele preservou a liberdade de expressão. Isso, assim, o fundamento direto dessa ideia é justamente os precedentes que eu quero apresentar da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Professor, já caminhando para o final, assim, como eu falei já da questão do chilling effect, né, do efeito do resfriamento do debate, que é provocado pela censura judicial prévia, eu queria só apresentar para os colegas a ideia de qual é a doutrina da malícia real que é defendida pela Corte. Que doutrina é essa? O que é que ela defende? Qual a postura que a Corte vem adotando nessa situação? A doutrina da malícia real, ela assim, de acordo com os registros que eu pude localizar, ela tem uma fonte inicial na doutrina norte-americana. Nos julgados da Corte norte-americana, com fundamento justamente na primeira emenda. E essa doutrina da malícia real fala o seguinte, de forma resumida, que o Estado não pode, de acordo com a primeira emenda e a 14ª emenda, conceder indenização por violação à honra e à imagem de agente público em função de declarações difamatórias falsas, salvo se o agente público comprovar malícia real. Ou seja, que a declaração foi feita com o conhecimento da falsidade ou temerário desinteresse por sua veracidade ou falsidade. Nesse contexto da defesa da liberdade de expressão, ele avançou um pouco mais, a doutrina da malícia real avança um pouco mais e diz o seguinte, mesmo com que a notícia divulgada tenha sido comprovadamente falsa, e aquele jornalista ou aquela pessoa o cidadão que utiliza as redes sociais, ele coloca aquela informação falsa, se for comprovado que o jornalista adotou todos os meios necessários para ir atrás da informação e tem uma informação, tem um repertório de cunho necessariamente, de certa forma, verídico, assim, como uma informação de uma fonte forte, fidedigna, assim. No caso da Corte Americana, ele considerou um exemplo típico lá do julgamento do caso Moya, Chapon versus Costa Rica, onde justamente ele considerou uma informação de um jornalista da Costa Rica que publicou no jornal certas notícias sobre determinada autoridade pública, e essas notícias posteriormente foram comprovadas que foram falsas. Porém, o jornalista provou que a informação foi repassada para ele por um agente público, que no caso era o Ministério da Justiça do Estado do país da Costa Rica. E aí ele não tinha como saber que aquela informação era falsa. Ele não tinha malícia da informação falsa. Então, nesse caso, a Corte defendeu a liberdade de expressão e afastou a ideia de indenização pelo jornalista. Bem, professor, a ideia, então, do meu trabalho é de avançar com esse tema. Eu venho realizando estudos, já tenho alguns livros, bastante livros, na verdade, muitos artigos e muitos livros comprados para lendo e escrevendo um pouco sobre isso. E a ideia é avançar e trazer uma ideia um contexto da liberdade de expressão para as ações judiciais, para o tratamento das ações judiciais, que possam fortalecer o judiciário com interpretação mais fidedigna aos padrões democráticos, né, aos padrões mais avançados de democracia, que a gente não pode esquecê-los. Então, obrigado a todos, e quero pedir desculpa pela avançada da hora. Nossa, foi paciência de todo mundo aí com esse tema. Muito bom, Fábio, muito obrigado por você passar para a gente aí o que você está estudando, né? É um tema foco da nossa disciplina também, né? A liberdade de expressão. Vocês viram aí que o professor, o ministro Navarro, trouxe para a gente um discurso bem amplo do tema, né? Eu acrescentaria de que hoje nós temos 3 parâmetros internacionais e não mais 2. Antigamente nós tínhamos o parâmetro americano e o parâmetro europeu, e agora começa a surgir um parâmetro africano-asiático, né? Inclusive em países, né, muçulmanos e que têm o Corão, né, como a legislação já existe hoje, a Carta do Cairo, que trata sobre liberdade de expressão, desde que não ofenda a Sharia. Então, mesmo nesses países mais, né, fechados, já se começa a discutir o tema liberdade de expressão. Porque é como disse o ministro hoje aqui, né, a liberdade de expressão é o ar
que todas as outras liberdades respiram, né? Sem a liberdade de expressão, as outras liberdades vão ficar mitigadas, né? E interessante também ele citar o Graciliano Ramos, né? Que liberdade completa ninguém desfruta, e aí a gente esbarra na questão de liberdade de expressão versus restrição, liberdade de expressão versus regulação ou autorregulação, que foi inclusive a pergunta que eu fiz para ele, né? Encerramos por hoje aqui. Semana que vem nós temos uma nova palestra com o ministro Agra, Alexandre Agra, vai falar para a gente sobre liberdade de expressão nas relações do trabalho. Aí fundada no livro dele, A Tutela das Liberdades das Relações de Trabalho. Vou mandar a capa do livro dele para vocês, e aí vocês acessem lá para ter material para pontuar com ele, se for o caso, né? A princípio, eu disse que ele pedi, né, convidei-o a falar conosco aqui e seguir uns debates depois, né? Vamos ver se vai ser mantido sobre isso, né? Então, agradeço a presença de todos. Hoje foi mais tranquilo que semana passada, né? Hoje não tivemos interrupções, né? Foi muito bom. Eu estava extremamente receoso, né? Falei, se aparecer aí eu estou perdida, né? Aí o pessoal vai me demitir mesmo, né? Mas professor, foi muito bom. eu já tinha passado Você por está alguma sem coisa. áudio, Cleidmar. Então, foi muito bom. Gostei muito da fala dele. Foi bem amplo. Não está abrindo, não? O áudio? Tá. Deixa eu ver aqui. Semana que vem. Eu não estou ouvindo, não. Eu Tá ouvi o ouvindo Fábio, agora? mas não ouvi o Cleidmar. Está ouvindo agora? Aí, e agora? Tenta abrir aí. Abre o microfone. Abriu, isso. Está me ouvindo agora? A Cleusa eu ouvi agora. Eu ouvi. Pois é, para aí que dá para ouvir. Vamos ver. Você fala aí que eu repito para o professor. Alô? Não, tá ouvindo? Você está me ouvindo? Não estou ouvindo. Não? Não, deixa eu ver semana que vem. Professor, o senhor já tinha passado por uma situação como aquela? Na pandemia nós tivemos, né? Na pandemia nós estávamos com outra ferramenta, era uma ferramenta chamada Blackboard, que é uma ferramenta que nós temos, que ela é americana, que nós usamos em outras áreas do IESB aqui, principalmente o EAD. E nós não tínhamos, né, a expertise nela, e aí foi um negócio complicadíssimo, foi muito triste, e foi em fala de ministros, foi fala de pessoas convidadas internacionais, foi um negócio complicado mesmo, né? É triste, né, a liberdade de expressão é o que ele disse aí, que eu já tinha lido, né, do Humberto Eco, né, a gente tem hoje ali a liberdade plena na internet e deu voz para todo mundo, né, o que era conversa de botequim, que não saía dali, né? Igual aquele negócio, né? Namorado de praia, né? Não sobe a serra, né? O que você fala no boteco, fica no boteco. Agora o pessoal fala no boteco, coloca no WhatsApp e aí já viu, né? Vira aquele negócio. E aí vira assunto internacional. Pois é, mas daí a gente vai ter agora, o que ele disse, né? Um período de mudança, de transição, que a gente não sabe onde vai dar, né? Mas eu acredito que a gente está caminhando para um sistema próximo ao sistema europeu, do europeu, que a gente já é, né, realmente signatário, né, em que vai ter uma liberdade de expressão mantida, mas com a responsabilização posterior. Então, vai existir uma regulação e vai ser estatal, vocês viram a fala do ministro, né, não vai ser uma autorregulação, vai ser uma regulação estatal, e os limites vão ser fundados, eu acredito, com base nas decisões da Corte Interamericana e com base também nos tratados recentes sobre isso, principalmente as opiniões consultivas das cortes, vão no sentido de que o discurso de ódio, racismo, incitação à violência vão ter censura, né? Não vai ser a posterior, não. Vai ser corta na carne. O Poder Judiciário vai ter esse poder de tentar evitar que se propague isso, né? Porque é aquilo que o ministro disse. Quando nós temos, como dizia Stuart Mill, o discurso, o debate das ideias, né, prevalece a verdade. É isso que ele diz lá, Stuart Mill, no artigo dele, no livro dele. Acho que está, inclusive, disponível para vocês lá, o livro do Stuart Mill.
o debate, o discurso, a liberdade de expressão, a troca de ideias, a troca de informações, a fake news, a mentira, ela se dissipa e a verdade aparece. Essa é a tese do Stuart Mill, né? Mas hoje nós não podemos mais seguir essa tese, porque uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, ele cala a voz daquele ofendido que não tem 1 milhão de seguidores. Então, a verdade não vai aparecer, né? A pessoa tem 1 milhão de seguidores, falou que você fez isso, é 1 milhão de pessoas achando que você fez isso. Como é que você contrapõe isso para fazer valer a verdade? O discurso já não é mais igualitário, né? Então, eu acredito que a gente tem esse período de transição, a gente está sofrendo aí. Tá bom? Boa semana para vocês, até semana que vem. Nós vamos...